Tudo vai depender do ponto de vista e da nossa capacidade de observação sobre algo ou alguém. Eu, pelo menos dentro da minha perspectiva pessoal, eu penso que eu tenho que estar à altura para observar alguma coisa. Eu, por exemplo, nunca pratiquei golfe. Eu não saberia e nem teria condições de admirar ou de entender o que se faz para que a tacada ou golpe seja talvez perfeito, né? Então, sabendo dessa minha limitação, eu me contenho até na minha forma de admirar. Eu acho que nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir quando nós observamos alguma coisa. Com o Koppojutsu ou Kopo, método dos ossos, não é diferente. Lembrando que é uma das matérias, não é a mais importante, nem tampouco a menos importante. Tecnicamente, ela é essencial dentro da composição da ideia do que se tem sobre a parte anatômica, sobre os ângulos antinaturais, sobre a forma de se observar os ossos a partir de um golpe ou a partir de uma torção, né? Diversas fontes falam de distintas origens e muitas histórias, sejam elas nebulosas ou não, marcam a ideia do que nos sobrou sobre o Kopo. Eu escuto cada uma delas, tento entender cada uma delas como uma forma de entendimento, até porque quando nós observamos algo, nós estamos alterando a perspectiva desse algo. Então, até conversando com Takeo Nagaki, que é um grande historiador, e nós chegamos a essa conclusão que o importante é o que sobrou, né? Kopo é um método que são estruturas formadas dentro de um pensamento pedagógico. São 24 formas ou 24 métodos. Se você olhar Suiden ou Koigumi, tudo isso são vertentes de um pensamento dentro de um método, dentro de uma forma de se identificar a partir da ideia do movimento do oponente. Uma das coisas muito interessantes relacionadas ao Kopo é o princípio da utilização a partir do adversário estando armado com uma katana, ainda que existam contradições que falam que era contra um inimigo com lança. Bom, independentemente de com lança ou com katana, nós temos técnicas específicas dentro de ângulos específicos que vão tentar trabalhar a partir de ângulos antinaturais. O que seriam ângulos antinaturais? Todo movimento que o corpo faz com facilidade, nós consideramos um movimento natural. E todo movimento, ângulo que ele não consegue fazer por si só, geralmente que vão além dos limites, já nós consideramos ângulos antinaturais ou o que nós chamamos de ângulos primários e secundários. A partir daí nós temos um intenso uso dos eixos que são verticais e horizontais, para manter a distância e uma correta observação dentro da fracção ou da fração, né, que tem o movimento do oponente. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver. Nós temos as linhas horizontais nas pessoas que partem da cabeça, do queixo, dos ombros, do cotovelo, da mão, do quadril, do joelho, do tornozelo. E sempre que ele move algumas dessas partes, eu posso ver a perspectiva do seu movimento, no que nós estudamos fisiologia do esforço, fisiologia postural e tudo isso. Quando eu coloco isso dentro das linhas verticais e horizontais, eu tenho uma condição melhor de visualização sobre o ataque que vai surgir sobre a minha pessoa. Então a ideia principal do Koppojutsu é essa, é descobrir dentro das estruturas do oponente ângulos primários e secundários que vão facilitar a minha atuação. Curiosamente, as pessoas acham que a parte mais violenta do Kopo são as torções, e não necessariamente, tá? Uma das partes mais inteligentes e violentas do Kopo é a parte de entrada, como entra-se na postura do adversário, como golpeia, né? E a partir desses golpes, claro, aí sim, parte-se para uma série de movimentos que vão terminar em fraturas e tudo isso. Mas, além disso, a ideia é você ver além das formas. Não importa o ângulo, a perspectiva ou a estrutura que você crie dentro da sua realidade marcial ou não, a distância é a melhor forma de você controlar o oponente. É a melhor forma de você se estruturar perante um ataque perigoso, uma situação difícil. Então o Kopo te ensina isso. Ele vai te ensinar primeiramente a observação, vai te ensinar a compreensão
além do entendimento, porque nós compreendemos algo quando vemos a mesma coisa sobre outros ângulos e perspectivas. O entendimento é ver uma coisa sobre um ponto de vista, a compreensão é ver a mesma coisa sobre vários pontos de vista. E a ideia do Kopo-Jutsu é essa. Os seus movimentos, sejam eles segmentados ou não, sejam eles estruturados em uma violência formal ou informal, quero dizer, seja ela dentro de um padrão natural, de um combate ou de um ataque surpresa, ou estruturas ainda assim fomentadas dentro da antropologia natural, da idiosincrasia social de cada povo ou cultura, nós temos aí um desenvolvimento, uma pedagogia. Claro, isso também se modificou ao longo do século XIX e XX e possivelmente vai se modificar à medida que as necessidades surjam. A mãe do progresso é a necessidade. Então, assim, se você estudou apenas 2, 3 métodos do Kopo, é muito interessante você saber que isso é apenas o começo. Existem outras coisas muito mais profundas que envolvem respiração, que envolvem o desenvolvimento do impacto como forma de ir além do objeto impactado. Enfim, cada professor, cada estrutura de ensinamento se desenvolveu a partir de uma necessidade própria e, logicamente, a região de onde isso vem, o clima, a geografia, a forma do pensamento, os ataques locais, enfim. E, além disso, a época em que isso foi desenvolvido, tá bom? Então, espero que você comece a entender e comece a perceber que existem distintos níveis de observação. Eu posso observar uma coisa no nível 0, no nível 1, 2, 3, 4, até o 5. Toda técnica que nós ensinamos, isso desde a época do meu professor e todos, nós tínhamos os degraus, que nós íamos observando, íamos aprendendo a nos desenvolver a partir da observação, da percepção e da sensação, porque somente a observação não me leva a nenhum lugar. A percepção ela é importante, mas é importante eu sentir também, é importante a sensação, saber os limites, saber até onde essa técnica pode ir ou não e principalmente saber as consequências primárias, secundárias e ternárias. Tudo existe o antes, o durante e o depois, tá bom? Que bom!